Saudações a todos que são família nesse canal, inscritos ou não. Eu sou o Júnior, para aqueles que não me conhecem. Namastê, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma mensagem de Cryo e convido vocês a uma grande reflexão. Essa mensagem de Cryo vai nos falar de uma terceira linguagem, aquela que não é audível, mas é sentida com o coração. Ele nos fala que sorrir, a felicidade é o primeiro estágio para a energia mais alta que existe, que é o amor. Então é uma frequência que começa a te direcionar, né? A alegria, a felicidade é uma frequência que começa a te direcionar no caminho do amor. Que ela atrai partículas e energias do universo que nos conduzem a um estado exacerbado que manipula todas as nossas células de um modo que é incompreensível para nós, pensando de uma forma linear, de uma forma 3D. Ele sempre nos fala para pensar de modo multidimensional, que mesmo aqueles que não estão aqui agora, fisicamente, estão aqui. Isso é multidimensionalidade, permitir que você possa estar em inúmeros locais ao mesmo tempo. São os fractais, assim como a nossa alma nesse corpo físico agora, nesse momento, é apenas um pedaço, um fractal da nossa alma cósmica, que é o nosso eu superior. Da mesma forma, a energia da alegria e da felicidade é um fractal do amor, da energia máxima, a vibração máxima que nós podemos alcançar e que o Mestre do Amor, Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou com o seu exemplo que é possível que nós façamos coisas assim como ele fez. Basta nós assumirmos realmente e efetivamente o Deus que está em nós, reconhecer os poderes que nós temos, e isso tudo começa com uma simples energia, que é a alegria da felicidade, a alegria do sorriso, a importância que isso tem. Todos vocês já passaram por isso, quando você dá aquela gargalhada gostosa, a satisfação plena que te traz. Isso atrai para você um grupo de energias de outros que assim também o fazem. Isso cria uma egrégora, uma consciência de felicidade. É essa consciência de felicidade que habita os planos maiores. Então, com isso, você começa a se sintonizar com o mundo maior. Então, convido vocês a essa reflexão, a essa mensagem magnífica de Cryo. Espero que a partir dela, com o entendimento, com a reflexão de vocês, vocês comecem a mudar o seu dia a dia, sejam mais alegres, mais felizes e comecem, se assim já não estiverem, né, a estar mais próximos ainda da energia positivíssima do amor. É o que desejo a todos vocês. Eu sou o Júnior, sejam bem-vindos a esse canal e a essa mensagem magnífica de Cryo. Namastê. Saudações, meus queridos, eu sou Cryo, do Serviço Magnético. Por tantas vezes eu já disse isto. Eu sei que você é. É um pouco demais para tantos de vocês acreditar nisto. Uma das primeiras perguntas que o humano faz quando eu chego é: quem é você? Como se precisasse haver algum tipo de entidade singular com um nome. Isso é causado porque há uma pessoa singular falando. Mas esta não é a energia que é irradiada neste momento. A voz que você ouve vem de meu parceiro com seu intelecto, sua inteligência, sua cultura, sua consciência. E nós falamos sobre uma terceira linguagem, e a terceira linguagem então ativa a comitiva que é multidimensional nesta sala ao seu redor. A comitiva não vem comigo. Eu já disse isto antes. Ela vem com vocês. Pedaços e partes daquilo que é a divindade da alma, que foi discutida até mesmo hoje, estão na sala porque vocês estão aqui. O ser humano é tão mais poderoso do que você imagina. Se você sente-se feliz, eufórico, se você sente que está aprendendo,
Você está consciente então de pedaços e partes de vocês que agora estão sendo ativados, está ativas ao seu redor. E você não está só, porque isso então tem uma interface com outros que estão sentindo a mesma coisa, e isso desenvolve então para uma comitiva. Quando eu chego, eu estou falando, e a comitiva que são vocês, então conversa com vocês. Isso não está limitado àqueles que estão nas cadeiras. Esta é a beleza de uma galáxia multidimensional, universo. É a beleza da física que vocês nem mesmo compreendem ainda. Aqueles que estão ouvindo a isto e que não estão aqui, estão aqui. Eles estão ouvindo em outra estrutura de tempo. Para nós, não existe outra estrutura de tempo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, é agora. Isso não pode ser explicado a você. Mas eles são parte da sua comitiva, mesmo que estejam ouvindo mais tarde. Eles estão relacionados agora àquilo que você está sentindo. E este é um belo sistema. Por tantas décadas, por séculos, líderes espirituais têm sentido essas coisas ao redor deles. O amor de Deus é assim. E às vezes é tão confuso, no entanto tão belo, que vocês podem sentar-se aí com seus braços abertos e saberem que estão sendo amados. Há alguns que relacionaram isto à terra de forma tão intensa que eles farão isso apenas talvez numa praia ou então nas montanhas. E quando eles fazem isso, eles sentem toda a natureza junto com eles. Os devas na floresta ouvem-nos cantar. Eles sabem que os céus estão sintonizados com ele. E nada disso, na verdade, é como realmente é. É simplesmente que Deus está em toda parte e é tudo, e assim como você. Eu quero que você deixe este lugar com uma ideia. Você tem um segredo. Você está conectado com tudo. E este tudo, na verdade, pode ter uma atitude, uma consciência em algum nível que sabe que você está lá. Você pode entrar em um lugar que está totalmente, completamente vazio de qualquer outro humano, e os elementos saberão que você está lá. Vocês não podem ouvir a canção que acontece, que aprecia a luz onde quer que você caminhe. Você pode estar sozinho numa floresta ou em uma trilha, simplesmente caminhando sobre a grama. E o Merkabah que você tem, aquela bolha espiritual que você carrega e que é divina, está tão relacionada com o Criador que até mesmo os insetos sabem quem você é. As coisas mudam porque você está lá. E se você não viu isso na história, você pensa talvez que eu esteja inventando isto. Mas vocês têm tantos escritos dos mestres do planeta, mudando os elementos por onde quer que eles passassem. Eles não eram assim tão mais divinos do que vocês. Talvez eles tenham tido um propósito diferente em sua época. Talvez o DNA estivesse trabalhando em um nível mais elevado. Mas a mensagem que eles tinham era uma mensagem de exemplo. Você pode ser exatamente como eu. Esta era a mensagem deles. Ao longo de toda a história, até o presente, há mestres neste planeta que ainda podem fazer estas coisas. E eles são exemplos de consciência atuando sobre a física. Mas mais do que isto, que vocês estão tão relacionados a tudo que está ao seu redor, que você é um com tudo. É como você trata isso, como você trabalha com isto, que realmente mostra ao espírito a sua crença. Nós tocamos em tantas coisas.
Eu quero que você deixe este lugar não pensando que há um grande quebra-cabeças que você precisa compreender. Aqui está a resposta para quase tudo que você pode perguntar. Do outro lado do véu, não há escuridão ou falta de compreensão. Porque você não pode penetrar este véu completamente, você acredita que do outro lado há mistério. E eu quero dizer a você que do outro lado há amor, benevolência e um conhecimento total de quem você é. Um pedaço de sua alma está lá. O que eu estou tentando dizer a você é que não importa o que você esteja tentando resolver, não importa o que você esteja tentando fazer, ou até mesmo compreender, até mesmo se tenha tido muita coisa para você compreender nesse dia, do outro lado do véu, há a compreensão completa e total de quem você é e o que você está tentando fazer. Se você esticar seu braço, você poderá não compreender o que você está recebendo ou a mão que você está segurando, mas o Espírito sabe. A parte de você que é muito maior do que você até mesmo chama de seu eu superior, conhece você melhor do que você se conhece, porque do outro lado do véu há um senso completo da realidade multidimensional. De tudo o que é, isso está escondido de você. O que eu estou tentando dizer a você é que parte de você conhece você. Do outro lado do véu está aliado com o Criador. Você tem um amigo lá. Não há mistério lá. Eu quero que você relaxe com isto. Tantos seres humanos tentam chegar a Deus, eles pensam que Deus é essa enorme nível de inteligência e que não é pessoal, mas ele é. E a parte pessoal é o fato de que você é parte dessa inteligência enorme. Você é uma parte integral. Esta é a mensagem. Realmente é. E como você pode colocar isto em uma maneira prática, de uma forma prática? Meus queridos, vocês apenas têm certas formas de comunicação linear. Vocês apenas podem fazer certos tipos de coisas que são significativas para vocês. Nós podemos falar o dia inteiro sobre as muitas partes de você e a alma do outro lado do véu. O próprio véu ele mesmo é misterioso, onde ele está, como ele é. E portanto nós dizemos para você que há uma coisa que é algo em comum e que veleja através do véu. E esta única coisa tem partes nela. Esta coisa única, é claro, é o amor. A compaixão é parte disto, e se você colocar o complemento que vai junto com a compaixão, é a alegria. E se você olhar para a alegria, precisa haver riso. E portanto, uma das melhores coisas que você pode fazer para romper o véu, para quebrar o gelo do que é o que e como funciona, é sentar-se e ser alegre. Respirar profundamente e sorrir e saber que você é amado e que há uma mão lá, em metáforas, em seu cérebro, que vê isto talvez como parte de você estendendo sua mão para apertar a sua mão. E conforme você faz isso, você está sorrindo, você não está em necessidade, você não está implorando, você não está sofrendo. O Deus me ajude com medo é uma bolha da qual você não sairá. Você se dá conta disto? Você torna o véu mais espesso quando você teme o que está acontecendo. Mas se você tiver a sabedoria, com tudo o que está acontecendo em sua vida, de sentar-se, sorrir e sentir alegria, e o conforto de que Deus sabe quem você é e que o Espírito sabe que não há acasos,
até mesmo com o fato de você estar sentado aí. Então você se dá conta de que há um sistema. Estou dentro dele, sou parte dele, ele sou eu. Eu não compreendo, mas tudo do outro lado do véu é benévolo e sabe o que está acontecendo. E conforme você estica sua mão através daquele véu, metaforicamente, você pode rir bem alto, com alegria pelo fato de haver respostas, soluções e algo muito maior do que você pode imaginar, e que o véu de repente se torna tão fino, porque você tem a compaixão de compreender e a alegria e a sabedoria para rir. Os maiores líderes espirituais neste planeta, os maiores de todos, são conhecidos por rirem muito. Pense em retrospecto. Não importa o que eles tenham sofrido eventualmente, o ensinamento era alegre. E, portanto, a mensagem se torna ainda mais complexa. Pois agora nós pedimos que você tenha sabedoria. Sabedoria para deixar uma velha consciência que pede por ajuda. Você pode dizer para o Espírito: querido Espírito, diga-me o que é que eu preciso saber, e ria o tempo todo, sabendo que você não sabe nada. Mas você receberá aquilo que você precisa. Bom bastante, não é? E se o Espírito apenas trouxer o que você precisa quando você precisa? Isso é bom bastante para você? Ou será que há uma coisa linear que diz: eu preciso ter um armazém antes de ser feliz? A definição de abundância é que as suas necessidades são cuidadas a cada momento quando você precisa. Que você não precisa saber o que está acontecendo amanhã ou se haverá algo lá para você amanhã. Haverá. Nós já dissemos antes, a metáfora, a epítome, a história disto são os israelitas no deserto, alimentados a cada manhã por 40 anos. E é uma metáfora interessante, não é? Que as gerações que vieram, mesmo que tenham sido alimentadas em cada manhã, em algum momento durante o dia haveria medo de que se eles seriam alimentados na próxima manhã. Isso é tão humano, não é? Eu quero pedir a você para deixar isto. Quanto amor você precisa ter antes de se dar conta de que Ele sempre esteve aí? Quantas respostas e sincronicidades você precisa ter antes de se dar conta de que este é o sistema? Já é tempo para a humanidade, especialmente velhas almas e trabalhadores da luz, parar de temer o futuro e a compreender que este sistema é para sempre. Muito depois de você ter partido e retornado, o sistema estará no lugar e você estará utilizando-o. Quanto mais velho você se tornar, em termos akáshicos, melhor você compreenderá. Deixe-me dizer-lhe algo. A energia está no lugar agora, e já dissemos isso antes, de que quando você retornar na sua próxima vida, não importa qual idade você tenha, meu querido, isso acontecerá. Quando você retornar à próxima vida, e você retornará, todos vocês retornarão, todos vocês. Vocês não perderiam isso. Vocês passaram muitos anos e vidas esperando por isso. Vocês vão fazer fila para retornar. E quando você retornar, não precisará reaprender o que você precisou aprender nesta vida, porque o despertar akáshico será tão completo. Todos vocês saberão. Você não saberá quem vocês foram ou o que fizeram, mas terá a sabedoria para não cometer os mesmos erros. É belo. E parte dessa sabedoria é saber como o sistema funciona e trabalhar com ele de uma forma sincronística melhor do que você jamais trabalhou desta vez, e ficar alegre enquanto você faz isto. Sua próxima vida será muito melhor do que esta. Ponto.
Porque a sabedoria no planeta que você ajudou a criar, você mergulhará nele e desfrutará e pensará que já era tempo de ter umas férias. Já era tempo. Você se sentirá desta forma porque as coisas serão muito mais fáceis. Agora, isso é difícil porque você carrega com você a visão tendenciosa da história. Em uma velha energia, isso é tudo que você experimentou. É tudo que você sabe. Você julga tudo por isto. E quando você retornar, não será assim. Você julgará tudo pela nova energia que você reconhecerá, com a qual você estará confortável, e você verá como uma oportunidade para mudar o planeta. Você mal pode esperar. Você sabe que sairá do útero pronto para ir. Seus pais olharão nos seus olhos e eles dirão: oh meu Deus, quem é este? Isso é o quão diferente você será. Isso é o quão diferente você será. A própria postura dos bebês começará a mudar. Nascido em uma nova energia, uma velha alma não terá os atributos de um bebê de um velho estilo. Tudo começa a mudar e a transformar-se. E a ser parte de uma nova energia no planeta, tudo. Eu digo isto a você para que você saiba que não apenas nesta vida você tem coisas para procurar, mas de agora em diante o sistema é grande, você é eterno, e você continuará o que você iniciou agora. É difícil para os humanos pensarem além de uma vida. De fato, este é o plano, e isto deveria ser. Mas eu posso dizer a você, eu tenho estado com você antes. Cryon é o nome do grupo que vem antes de você agora, que ajuda a facilitar a informação desta nova mudança. E antes de você ter esta nova mudança, houve outras mensagens dadas em outros tempos. Eu também estava lá. Você dá nomes angelicais a esse mesmo processo, e um anjo fala com você e ele tem um nome. Um grupo fala com você, você não gosta disso, precisa ter um nome. Quanto mais você retornar atrás na história, quando o Espírito fala com você, agora ele precisa ter um nome, um corpo, pele, asas e um halo. Precisa parecer como você, agir como você, apenas para que você possa compreender tudo. Mas isso está mudando. Alguns de vocês compreenderão que o Espírito é realmente parte de você, conversando com você, é um amigo, não está separado de você. Não é Deus no céu, é você no céu, parte da fonte criativa, parte de um plano, parte de um sistema. Uma terra graduada está vindo. As coisas acontecem lentamente para você. Há algumas pessoas mais velhas nessa plateia que olham para trás. Os participantes que estão aqui olham para suas vidas como se fosse tudo ontem. Como se fosse ontem, e uma vida passa correndo para eles. Eles olham para a sua idade cronológica e mal podem acreditar que tantas coisas aconteceram e apenas ontem eles se lembram disso, daquilo. Isto é apenas uma tendência de como é do outro lado do véu, porque nós vemos toda a humanidade desta forma. Ontem vocês chegaram, hoje vocês estão se graduando. É belo. Vocês são atemporais. Vocês não se envelhecem, vocês se tornam melhores. É assim que nós vemos você, porque nós somos parte de você, nós somos parte de você. Nós não estamos separados de você. Eu falo com você como Cryon, como parte de um grupo de alma que é você. Eu nunca fui um humano, não importa. Porque parte da sua alma é também o Criador, e eu também. Você é parte de mim, eu sou parte de você. Não se sente dessa forma? Você não se sente mais confortável assim? Há tantos agora começando a compreender que as mensagens são profundamente belas e confortantes, reconfortadoras, porque o sistema está aqui funcionando. Eu quero que você saia deste lugar mudado, com a cabeça um pouco mais erguida com relação a quem você é e por que está aqui, sabendo que há soluções, talvez que você não sabe que estão vindo, mas elas estão vindo.
As long as you laugh. Pelo tempo que você continuar sorrindo, se você continuar alegre, desde que você retire o medo da sua vida e diga para o medo que está lá: você não pertence aqui, saia da minha vida, não te quero mais. Humano, você está saindo de uma energia mais velha. Esse é um momento difícil. Da próxima vez, você não se lembrará de uma velha energia, você apenas se lembrará da nova energia na qual você estará. Isso mudará tudo. As crianças estão nascendo agora com este atributo. Uma das questões das crianças, e que é tão mal compreendido, é que elas não têm atributos da velha energia em termos de memória. Tudo que elas conhecem é o que é possível, não o que não é possível. E devido a isto, elas parecem causadoras de problemas, porque elas não se encaixam na velha energia que vocês experimentaram. É um tempo de mudança. Parte da mudança é esta: não demorará para sempre, pois chegará um tempo quando as gerações todas serão novas. E quando aquele tempo chegar, as coisas serão diferentes. A terra será diferente. O que vocês fazem será diferente. E você estará aqui como um deles. É belo. O Espírito sabe quem você é. A mão da benevolência do outro lado do véu sabe quem você é. Está pronta para que você ria com ela. Tenha alegria com ela. Não se preocupe com isto. Há muita intelectualização. Como eu faço? O que acontecerá? Quantas partes há lá? Se eu fizer isso, acontecerá aquilo? É realmente muito engraçado o quão lineares vocês estão tornando a beleza do amor de Deus. Relaxe. Sorria. Seja alegre. Não tente entender. E assim é.